Sejam bem-vindos ao podcast Negócios Sustentáveis. Hoje vamos falar do bairro mais sustentável do mundo. Eu sou o Matheus Forte e ao meu lado está Eduardo Matos. Bom, sejam bem-vindos e nossos convidados de hoje são da Bairro. A Bairro já soma 51 projetos em todo o sul do país, São Paulo, com a missão de transformar a vida de mais de 100 mil famílias até 2030. Então, representando a Bairro, aqui hoje está o Carlos Macoin e a Yasmin de Nadai. O Carlos é engenheiro civil formado pela PUC, com MBA em Gestão de Mercado Imobiliário e Construção Civil pela FGV. Possui mais de 17 anos de experiência no setor, tendo atuado em empresas como Gafisa e Laguna, com foco em empreendimentos de alto padrão. E, desde 2022, é diretor de engenharia na Bairro, liderando o desenvolvimento de bairros planejados e loteamentos residenciais, com foco em urbanismo sustentável. É especialista em infraestrutura verde e participou ativamente, sou testemunha do processo de certificação Lead for Communities do Parque Autódromo, né, o projeto que a gente vai falar aqui hoje. E a Yasmin, arquiteta e urbanista formada pela UFPR, pós-graduanda em Gestão da Incorporação Imobiliária pela FAI, atua há 8 anos no mercado imobiliário pela Bairro e atualmente é gerente de produto na Master Developer, liderando o desenvolvimento de bairros planejados, condomínios e loteamentos. E a sua atuação envolve definição de produto, aprovação urbanística, gestão de projetos, articulação entre engenharia e marketing e estruturação das associações de moradores. Então, pessoal, obrigado pela presença de vocês aqui conosco. Já vou abrir com uma pergunta para Yasmin, que é: Yasmin, qual que é o bairro mais sustentável do mundo e como que surgiu esse projeto? Se puder contar um pouco para nós. Bom, o Parque Autódromo, né? Bairro mais sustentável do mundo. De fato, aí brigamos, né? Ponto a ponto pra gente conquistar esse título. Uma conquista, né? Muito grande. Foi uma conquista. Eu acho que, bom, um empreendimento localizado em Pinhais, né? No antigo Autódromo Internacional de Curitiba, uma região que acho que já carregava muita história, né? Antes mesmo da gente começar a desenvolver o projeto. Enfim, o bairro nasceu de uma ideia do Jaime Lerner, do nosso CEO, o Fernando Bal, de uma primeira conversa deles lá, entendendo os vazios urbanos que Curitiba tinha, né? Bairro planejado, a gente está falando de adensar uma região muito grande, é difícil você encontrar em cidades tão populosas e desenvolvidas já como Curitiba, regiões tão grandes para fazer isso, né? Então, acho que o autódromo era um vazio urbano ali que encaixava muito bem. Uma das melhores regiões metropolitanas que a gente tem, né? Um município muito organizado. Essas conversas começaram, já deve ter uns 10 anos atrás. Quando eu entrei na Bairro, ainda como estagiário, estava nos primeiros desenhos do próprio Jaime Lerner ainda. E eu acho que o projeto ele já nasceu com a visão dele, que é de um urbanismo muito bem planejado, um urbanismo muito pensado nas pessoas. Obviamente, ele acaba sendo mais sustentável também pela própria concepção do projeto. E ao longo do caminho, quando a gente foi amadurecendo um pouco do que a gente ia ter de mix de produto ali dentro, as áreas de lazer, o parque acabou virando o parque em si, né? O parque verde, que a gente tem a área verde, acabou virando um ponto principal do projeto. Ficou numa área ali, no miolo de todo o circuito preservado, que fez parte do conceito original do próprio Jaime, como para manter a história e também por uma questão de sustentabilidade. A gente pode falar mais um pouquinho sobre isso também, mas essa questão da preservação do traçado teve um peso muito grande no nosso processo aqui. Então, quando a gente decidiu, né, como que a gente ia ancorar esse bairro como um bairro sustentável, a gente decidiu que a gente não queria fazer para o cliente uma lista ali de itens que a gente estaria dando check aqui como engenharia e arquitetura em si dentro do bairro, não ficar aquele discurso técnico e mostrar para o cliente que de fato a gente está comprometido com isso, que não é só um discurso de marketing, né? Então, acho que o Carlos trouxe muito isso, né, do peso da certificação, do quanto isso é relevante para o mercado entender que a gente está se comprometendo com aquilo. E aí, o projeto, eu acho que foi uma grande surpresa, né? Acho que até quando você fez a nossa primeira análise, a gente já estava mais da metade do caminho andado, porque a concepção urbana do projeto era muito boa. Sustentabilidade não é só sobre tecnologia, né? A própria distâncias entre as coisas, tem toda uma questão social, econômica envolvida dentro dessa estrutura do bairro também. Não é só área verde, preservação, né? Acho que são vários itens ali. E o desenho do bairro respondeu muito bem a isso. E aí depois veio o Carlos Engenharia e com todo o desafio de trazer uma infraestrutura que complementasse e tornasse a gente aí o bairro mais sustentável do mundo, com, se não me engano, 98, né? Dos 110 pontos possíveis. Então,
foi uma conquista mesmo. Legal. Bacana. E como que foi? Começou a elaboração desse projeto em 2015. E a gente está em 2025, foi esse ano que foi lançado, né? Como que foi esse processo de conseguir desde as aprovações, a integração entre a engenharia do que pode com o projeto, com a visão do Jaime, porque imagina, o projeto é hoje, mas o Jaime teve essa visão em 2015, né, com o Fernando. E muita evolução. Muita evolução. Bom, primeiramente, prazer, né? Obrigado pelo convite. A gente está representando a Bairro aqui, mas é um time grande, né? Que faz parte, né, de todo esse trabalho, desse projeto. E como a Yasmin comentou, assim, quando a gente fala em, né, bairro planejado, né, então as pessoas já estão no centro, né, então automaticamente isso daí faz com que o projeto seja sustentável. Então, esse cuidado com o meio ambiente, né, você ter esse parque, então tudo isso daí se encaixa perfeitamente. Logicamente que são vários ingredientes, né, e aqui a gente está tratando um bairro planejado, um local super adensado. Acho que tem vários pontos importantes, tem que tentar lembrar de todos aqui, porque tem muita coisa envolvida, né? Mobilidade urbana, que a gente vai falar, vários pontos, questão do cuidado com o meio ambiente, mas principalmente esse cuidado que você tem, né, com o projeto em uma região onde ela já existe. E se tornando não só um bairro planejado, que o grande diferencial nosso é de ser um bairro planejado, mas de uma requalificação urbana. Então, aproveitar aquilo que já existia é o maior desafio. A mudança do uso do solo, né? Aquilo que era o maior desafio se tornou a nossa maior fortaleza, né? Porque isso se tornou, né, acho que o grande diferencial é a nossa pontuação. Então, um bairro planejado existe, muito bem feito, muito bem projetado, né? E foi um desafio, foi um tempo, né, de maturação, mas como utilizar aquilo que já existia, né, de um espaço que era utilizado, subutilizado no antigo espaço do Autódromo Internacional de Curitiba, para dentro de um bairro planejado onde, né, a gente vai ter mais de 10 mil pessoas utilizando o espaço. Isso para as pessoas que vão morar, para as pessoas que vão visitar, que vão trabalhar. Então, assim, é uma conquista grande em torno de um projeto, de saber como conduzir isso desde o início, né? Pensando na sua linha ali, no trabalho que a gente tem de projeto, na pré-obra, que eu vou falar um pouco mais a fundo aí, que garantiu também uma boa pontuação, e na operação, né? Acho que daí, na verdade, conduzir isso ao longo do tempo. Então, acho que o grande desafio agora é saber tratar isso ao longo do tempo, né? Já está sendo um desafio agora, a obra já começou, né? Então, a obra já pegou ritmo, tem vários pontos que a gente está trazendo em relação à sustentabilidade, e depois vem a operação, né? A vida mesmo, né? Como que ela vai sustentar, mas tudo muito bem planejado, o resultado vem, né? Sim. E hoje o bairro ele tem capacidade para 10 mil futuros moradores. O projeto que a gente tem, ele na verdade, ele possui, né, esse entendimento de ter o projeto ele é bem amplo, então você tem desde lotes residenciais para o uso, né, de casas, né, construção de casas, como para as incorporações, né, são 40 incorporações, são, né, previstas, né, a gente tem um master plan, né, onde a gente prevê pelo menos 5 torres comerciais, 35 torres residenciais, e fora isso também a gente tem os terrenos comerciais, né, onde a gente vai ter uma escola, um colégio, né? Shoppings, parte de academia, supermercados, enfim. Então, quando a gente fala em 10 mil, são a quantidade que a gente almeja e ela pode ser totalmente dentro do limite que a gente tem do espaço do terreno ser habitado. Tá. Inclusive, a gente fez uma conta, né, lá atrás, porque a gente fala que a gente quer que as pessoas possam morar, trabalhar, tudo dentro do mesmo espaço. A gente fez uma conta de quantas pessoas morariam para saber quantos corporativos e salas comerciais a gente deveria ter, porque, obviamente, nem todo mundo vai morar, vai trabalhar lá ou vice-versa, mas a gente deveria, pelo menos, permitir que as pessoas tivessem essa opção, né? Então, ele tem que resolver a vida dele dentro do bairro, né? Resolver dentro do bairro. Eu acho que as pessoas estão buscando isso, né? Porque as cidades hoje... É difícil achar... Curitiba até é um pouco fora da curva, mas cidades totalmente sem planejamento. Então, aqueles dados que a pessoa passa a vida inteira mais dentro do carro, num condicionamento, num espaço desconfortável, enfim. Acho que o pessoal já está mudando essa concepção, assim, e quer morar num lugar integrado, esse equilíbrio família-trabalho, assim, e é fundamental onde você está, né? Eu tenho visto 2 movimentos assim, em várias cidades assim, que estão muito relacionados, acho que, a essa mudança de comportamento.
Se a gente pega esse boom de estúdios que teve, obviamente, muito relacionado ao valor da terra, né? Tem ficado cada vez mais caro você construir em regiões que estão providas de toda essa infraestrutura de moradia, trabalho, lazer, diversão, porque obviamente está ficando escasso, né? Já são áreas geralmente adensadas. E as pessoas têm topado morar menor, mas morar mais bem localizado para gastar menos tempo de deslocamento. Principalmente se você pega quem está em início de carreira, né? Que ainda estuda, trabalha, não tem família ainda, passa pouco tempo em casa. Você quer praticidade na sua vida, né? Então, acho que isso está muito relacionado a esse movimento e as brigas para requalificar os centros, né? Curitiba está levantando... Faz tempo que Curitiba levanta essa bandeira, mas eu acho que agora ela tá bem em pauta. O centro é um lugar que muitas famílias têm buscado morar, os apartamentos são maiores, você acaba tendo mais espaço, né? Porém, ainda tem algumas questões que precisam ser resolvidas de segurança e de ativação, né, naquele espaço. Acho que existe a segurança, obviamente, aquela que a gente vê, que é a polícia, a tecnologia, as câmeras, o monitoramento e tudo mais, mas a segurança de você estar naquele espaço e se sentir seguro, que está relacionado às pessoas morarem lá, consumirem lá, andarem por lá, passarem, né? Eu sempre falo que tem a pessoa tomando café da manhã, o inimigo do fim no bar lá no dia, e a pessoa tem que ter essa vida acontecendo ali. E aí vem muito do investimento, obviamente, da prefeitura, né, em relação a requalificar essas áreas, mas das empresas de olharem para o centro com esse olhar de ser um ativo, de fato, e eu tenho certeza que muitas famílias vão optar a fazer esse movimento de volta, porque é muito mais prático, ninguém quer mais passar uma vida dentro do carro. Eles falou assim, é qualidade de vida, isso né, ficou muito mais forte depois da pandemia, mas uma marca forte nossa, né, principalmente o nosso CEO, Fernando Bal, utiliza o quê? Que a gente não está vendendo, né, metro quadrado, está vendendo tempo ao quadrado. Porque a gente já sabe que é isso que a gente, né, para quem tem filhos, levar na escola todo dia, buscar se você vai muito longe, a gente sabe que você perde muito tempo. Parte de, né, trabalho, moradia e lazer, então o que a gente vende, porque você tem tudo, né, a 15 minutos, ou seja, você pode fazer tudo a pé ou utilizando bicicleta, porque daí você tem né, tudo foi planejado, estruturado, mas com segurança, né, diferentemente do que a gente está falando aqui, às vezes não teve, por mais que a gente esteja, né, num local super estruturado, né, então a gente vai para fora e sabe que aqui é um lugar super bem planejado. Acho que uma definição que é importante de passar, o que é bairro planejado, porque o pessoal é um bairro convencional, é um condomínio fechado, acho que muita gente também não entende um loteamento, mais desenvolvido. Acho que é legal vocês passarem explicar essa diferença, porque é muito novo, né, esse conceito. É um conceito novo e a gente, né, lá no nosso box de experiência que a gente recebe os nossos clientes, é a primeira dúvida que aparece. As pessoas chegam, mas é loteamento, é condomínio, né? O que é? Tem portão, né? Tem cancela, tem portaria. Exato. Então, assim, eu acho que o bairro planejado ele é a síntese de uma cidade numa escala menor. Então, a gente está falando, juridicamente, seria um loteamento aberto. Porém, não é simplesmente, eu falo que não é fazer um esquartejamento de quadras lá e lotes e você pôr aquilo na cidade. Você faz um planejamento pensando nas necessidades das pessoas, né? O que as pessoas precisam? Elas precisam de lugar para morar, para trabalhar, elas precisam de diversão, elas precisam de respiro, né? De contato com a natureza. As pessoas precisam de serviço, né? De saúde, de escola, enfim. Você tem que planejar um espaço para todas as necessidades dessas pessoas. Então, acho que o bairro planejado nasce muito desse conceito. E aí, o mix de produto está extremamente relacionado a isso, né? Você precisa adensar, você precisa... e eu acho que, às vezes, as pessoas confundem, né? Acho que adensamento é inimigo, né? Meu Deus do céu, né? Inimigo da cidade. E pelo contrário, quando você adensa e coloca a maior parte dos usos juntos, você evita deslocamento, você gera uma série de ganhos no dia a dia que torna aquele lugar mais sustentável. Então, bairro planejado é um lugar que você consegue, né, usufruir todas as necessidades do seu dia a dia numa escala menor, então, como se tivesse todos os serviços de uma cidade, sem precisar fazer todos esses deslocamentos, né? A gente até a gente já teve episódio exclusivo sobre centro urbano, que é algo que é um sintoma que não é só de Curitiba, mas de todas as grandes metrópoles, vem passando com uma debilitação, né, dos seus centros urbanos. E está muito relacionado com esse conceito, né, a questão dos bairros planejados, que você descentralizar um pouco, né? Por mais que pareça amigo, né, mas você descentralizar serviços e criar
pequenos centros, né? Curitiba fez muito bem isso, né? Curitiba tem vários bairros bons de se morar. E é engraçado, fala, não, porque eu moro ali na região das Mercedes, do Bigorrilho, e a minha vida inteira é ali, eu adoro morar ali. Aí eu vou conversar com a minha amiga que mora no Cabral, meu Deus, a vida inteira dela é lá, a região dela é aquela é a melhor região da cidade. As pessoas criam identidade, as pessoas se apropriam de fato daquele espaço, né? Então, eu acho que tá relacionado a isso e segurança, né? Tem uma falsa, isso a gente sempre usa de argumento também lá na nossa experiência do cliente, que as pessoas acham que segurança tá relacionada a você ter um muro, uma cancela, uma portaria blindada, e não necessariamente. Você precisa ter olhos na rua, né? Isso está relacionado ao conceito de bairros planejados também, né? As pessoas ajudam a criar essa vigilância e, óbvio, a gente pode ter um sistema eletrônico que te ajuda naquilo, a gente tem uma operação do bairro, uma gestão que consegue abarcar, ter ali uma ronda 24 horas, ter um serviço ali de atendimento, de pronto atendimento dentro do bairro, tudo isso agrega, mas você precisa tá enxergando, tendo visão do todo. Eu sempre falo, principalmente para nós mulheres, né? Andar numa rua à noite, onde você tem aqueles grandes muros, portarias blindadas, sozinho, Deus o livre, acontece alguma coisa, ninguém nem viu que você passou por ali, né? Então, isso eu até ia perguntar, como que é o planejamento da segurança do parque? Acho que a Yasmin vai complementar um pouco melhor aí, que ela, né, também está bem envolvida nessa parte. Mas assim, só para complementar um pouco, né, do que vocês estavam falando, a parte, né, do bairro planejado, que mais acho que é relevante é a questão que, né, como a gente falou, a cidade é feita para as pessoas, o bairro é feito para as pessoas. Conseguindo ter isso, né, é natural que você consiga identificar onde é um local, um bairro foi feito dessa forma, como o contrário, porque é onde tem pessoas, né? Exato. Então, não é feito para os carros, né? Então, assim, é muito legal quando você vai em locais assim, a gente, né, vai fazer uma visita e você entende, né, quais são os elementos que fazem aquele conjunto ficar legal, né? Porque muitas vezes você tá lá e fala, nossa, como é bom estar aqui, né? Você nem sabe você por tá quê, num né? restaurante aberto, né, com muita gente passando, porque e onde que é legal de ficar? Onde tem mais pessoas, onde você consegue conversar, onde você consegue, né, levar a sua família. Então, assim, esses conceitos que estão todos dentro de um projeto. Então, você imagina, né, que a gente teve o saudoso Jaime Lerner, né, um grande, né, arquiteto urbanista, né, que a gente tem mundialmente, mas você vê que todos esses elementos estão muito próximos da gente, né? Sim. E tudo isso é um conjunto de coisas, né, e praticamente equipamentos que a gente traz para dentro de um projeto só. Então, desde uma rua acalmada, um parque gigante, parque grande, que a gente tem, na verdade, algumas funções também, como a gente já tem em outros parques nossos, né? E tudo isso ajuda muito nessa percepção, né? Sim. Porque você vai para a Europa, você percebe, né, essa vida, né? Sim. Você fala assim, nossa, mas por que no Brasil não pulsante, tem isso, né? Eu falo muito que a gente tem que criar lugares que as pessoas queiram ser turistas nas cidades delas, assim, porque a gente viaja e é ótimo ser turista, né? Você anda 20 quilômetros no dia, você nem vê passar. E você fica animado, e você senta no banco da praça, e você para, e você olha, e você pega um sorvete, passa na frente da loja. Você adora fazer tudo isso. Aí aqui na cidade, o que você quer? Entrar no teu carro, descer no estacionamento, subir no elevador, volta, entra no carro, você sai em casa. Por quê? Porque será que não é... Às vezes as pessoas acham que é cultural. Não é cultural, porque a gente brasileiro vai lá e faz tudo isso, né? A cidade talvez não esteja tão interessante assim para algumas coisas, né? Então... Não, legal. Acho que é legal que tem que estar partindo isso da iniciativa privada também, né? Sim. Que daí ele tem mais força de trazer inovação, trazer mais qualidade, assim, de forma mais rápida, principalmente, né? Porque você vê esse conceito muito forte, tipo, na Europa, mas é uma questão já cultural deles que vem. E a gente não tem essa cultura. Então, o Brasil, assim, começou agora por ter também muitas áreas ainda disponíveis. Começa a iniciativa privada puxar isso. Isso é fantástico, assim. Tem que se tornar iniciativa, né? São iniciativas privadas e que causam, né, toda essa motivação. E você consegue ter isso como uma inspiração, né? Para outros projetos. Eu acho que isso que é o ponto crucial. E tem que acontecer dessa forma, né? Tem que acontecido, é a forma como está sendo desenvolvido. Na parte de segurança, né, você tinha comentado, a gente acabou passando, atropelando aqui, foi eu que atropelei. A gente tem lá, assim, um primeiro ponto, né, a gente tem uma associação, né, e isso a EAS também cuida, porque eu estou atravessando o assunto dela, mas para falar de segurança, a gente tem a associação que aprova, né, todos os projetos,
desde as casas como das incorporações, e cuida de todo esse, né, faz todo esse controle de segurança, de qualidade, de organização, de toda a vida do bairro. E daí na segurança como um todo, tendo as pessoas, né, por isso que eu estava falando da primeira das pessoas, porque tendo as pessoas, né, dentro da cidade e habitando, né, de uma forma tão amistosa, o que acontece? Você consegue ter muito mais segurança. Além disso, sim, a gente tem um bairro aberto e eletronicamente fechado. A gente tem, inclusive, já hoje, né, uma série de sistemas com várias camadas, de câmeras, com ronda. Então, assim, isso existe também, mas, né, estudos mostram que você tendo um bairro, né, como a Yasmin comentou, sem muro, vivo, né, tendo pessoas, ele se torna muito mais seguro. Sem dúvida. Total sentido. E vamos entrar então na área na parte sustentável do bairro. Acho que é legal. Acho que a certificação, eu sempre falo que é só a condução, uma ferramenta para a gente fazer um trabalho bem feito, né? E ali acho que parte do primeiro conceito ali que já torna esse bairro sustentável é o reaproveitamento do existente, né? Então, ali vocês reaproveitaram uma parte do traçado ali do antigo autódromo. Isso já foi, assim, um olhar de sustentabilidade, um conceito talvez que veio do Jaime, como que foi, assim, querer usar isso? Porque a prática, o pessoal fala, vamos passar a reta escavadeira aqui, vamos fazer tudo do zero, né? Sim, não, totalmente, né? Acho que esse olhar de sustentabilidade a gente já tem, né, aqui no estado. E o que acontece? A gente tem lá 4 quilômetros, né, do circuito original. Então, você imagina que onde você já tinha rua, ele também continua, lógico, era uma pista, né? Mas você consegue aproveitar muito, né? Tanto é que a gente também tem dentro do parque uma rua que vai ser reaproveitada, né? Lógico, para as pessoas, né? Para você andar de bicicleta, mas ela também, marca a história, né? Ela guarda essa memória. Então, a gente está falando de uma rua de um sistema automobilístico, né? Exato. Uma senhora infraestrutura de uma rua. Pista, muito super superior ao que a larga. gente costuma encontrar Não na é cidade. natural, né? Mas isso sim, ela faz com que a gente tenha esse cuidado do reaproveitamento, né? Já foi um ponto que veio do projeto, mas aí no decorrer da execução, pensando na execução, e quando a gente fala em execução, a gente fala também nessa pré-obra, né? Que existiu. Como transformar, né? E como chegar no ponto que a gente está para começar daí propriamente o bairro. Então, nesse estudo que a gente fez, né? A gente sempre com essa percepção, já né? Conversando e entendendo a certificação, como você utilizar todos os materiais que estão lá de uma forma eficiente. Então, daí são vários exemplos, mas assim, um dos mais importantes é toda a demolição da parte civil que a gente teve lá, desde dos boxes que existiam até a parte das arquibancadas, foram feitas demolições e a britagem dentro do canteiro, ou seja, não teve nenhum bota fora, né? Então, menos transporte, esse material sendo reaproveitado para a estruturação da pavimentação, para drenagem, reforço, né? A drenagem. Então, assim, tudo isso foi reaproveitado dentro da obra, dentro do canteiro, né? Então, isso foi, sem dúvida nenhuma, sensacional. Já um ponto extremamente importante. E também o que a gente conseguiu não, né, demolir, como é o caso da parceria com a Prefeitura de Pinhais, de parte das arquibancadas pré-moldadas, que lá os números são bem expressivos, né? Quando você fala, você estava, né, a arquibancada, a gente tinha 1.000 toneladas de elementos de arquibancadas. Ou seja, esses elementos foram transportados nos últimos 2 anos para áreas utilizadas pela própria Prefeitura de Pinhais, área de esportes. Pneus também, né? Os pneus também, como engenharia reversa, ou seja, tudo que você tinha lá dentro, né? Por isso que a gente colocou, a gente ultrapassou 90% dos materiais que a gente tem lá dentro, que tinha lá dentro, a gente reaproveitou. Ou seja, de uma maneira muito inteligente. Então, isso fez, sem dúvida nenhuma, ter essa diferença, né, no projeto. O próprio box de experiências, né? A gente chegou a desenvolver todo um projeto para a gente fazer um stand de vendas lá dentro. Era uma construção de 1.500 metros quadrados, enorme, assim, tinha um custo financeiro e de material envolvido muito grande, que no final do dia a gente olhou, mas tem essa estrutura aqui, tá aqui dentro, ela carrega história, ela, né, obviamente, a gente fez um retrofit dela ali, a gente ressignificou aquele espaço, mas foi uma economia gigantesca.
básica, financeira e em termos de uso de material também, né? Porque, enfim, aquela estrutura vai ficar alguns anos ainda ali. E a gente não precisou construir toda uma outra sede, uma outra estrutura para abrigar nossa experiência. Que era justamente onde ficavam os carros onde durante ficavam a corrida. Os boxes, exato. Né? Bacana. Não, eu acho que tem também a parte até de regenerativo, né? Além de você aproveitar o que tem lá, mas tem toda a app ali, né? Em volta ao longo do rio, que acaba ficando para vocês também recuperarem, né? E fazer toda a manutenção. Sim. Então, acho que tem de meio ambiente a gente tem, né, são mais de 4.000 árvores, né, que vão ser plantadas. A grande diferença, né, dos nossos projetos é que a gente realmente tem essa concepção muito embarcada para a sustentabilidade, não só do Parque Autódromo. Então, quando a gente tem uma área ali, a Gleba possui, né, todo o terreno possui aproximadamente 570 mil metros quadrados. Desses 570 mil, 130 mil é destinado para a área verde de lazer. Então, com fora o parque, tem outras praças, né? A gente tem outras ruas específicas para isso, desde a rua acalmada como ruas cobertas. As calçadas, né, são largas, cobertas para que as pessoas queiram andar por lá. Então, assim, tudo isso, né, essa parte de meio ambiente é super decisivo para que você tenha, né, realmente as pessoas gostando do empreendimento. Porque você fica aquele aspecto de cinza, concreto, não sei o que, isso é o que já existe. Eu ia falar, acho que o mercado de loteamentos em si, acho que a gente tem tido cada vez mais iniciativas mais interessantes, mas é um mercado que eu acho que por muito tempo, principalmente quando a gente olha ali do médio para econômico, olha as áreas verdes, as restrições ambientais como um impeditivo de projeto. E na verdade aquilo gera muito valor quando é bem utilizado, né? Tem toda uma questão, acho que da nossa própria legislação que melhorou, que agora permite que a gente ocupe, ainda com algumas brigas, mas ocupe de uma forma melhor as áreas de proteção, né? Eu acho que isso lá fora ganha muito da gente, porque nas áreas urbanas você vê aqueles rios, aquelas áreas de preservação e as pessoas de fato se apropriam daquilo como uma área de lazer. Isso gera muito cuidado, porque não é aquela área que está lá afastada, sem iluminação, perigosa, que você não chega perto, né? Até pouco tempo atrás você não podia pôr iluminação numa área de preservação ambiental. Aquilo é um problema de segurança pública gigantesco. E agora, quando a gente consegue trazer as áreas verdes para dentro do projeto, você valoriza a qualidade de vida das pessoas, todos os empreendimentos que são construídos no entorno daquilo, né? Então, isso traz muito valor para o projeto. E as áreas verdes, aí já puxando outro gancho, as áreas verdes vão contribuir com a qualidade do ar, né? Dentro do bairro. E o bairro vai ter uma estação de monitoramento, né? De qualidade do ar. Então, isso é legal, porque a gente saiu de uma pandemia há pouco tempo, onde o aspecto mais importante na vida das pessoas não era o trabalho, não era tudo ficou irrelevante. O que ficou mais importante era a qualidade do ar, né? E aí vocês vão ter um sistema de monitoramento dessa qualidade do ar que você vai entregar para a população uma segurança de saúde, né? Basicamente isso. Acho que é legal, assim, como que isso vai ser reportado para a população, essa interface do monitoramento, para o pessoal saber como que está aquilo ali. Acho que a associação de bairro tem um papel extremamente relevante em tudo, na verdade, que a gente está entregando, né? Porque no final do dia não adianta nada a gente fazer, querendo ou não, são investimentos além do básico da infraestrutura que a gente está fazendo para propor algo melhor para o cliente e para a cidade como um todo. Se a gente virar as costas e ir embora e deixar a vida acontecer, vai ser igual acontece na cidade, né? Então não muda muito. A gente tem a associação de bairro para ser essa entidade protetora de tudo isso que a gente está propondo, né, na ocupação. Então ela tem esse papel de fazer quase que essa educação ambiental do cliente, né? Então a gente vai ter os nossos totens de informação ao longo do bairro. A associação ela consegue centralizar toda essa informação e retribuir de uma forma educativa ali no empreendimento, as pessoas entenderem o porquê que onde elas estão morando é melhor, o que elas estão tendo de benefício, né, na qualidade do ar que elas estão respirando, naquele ambiente todo que elas estão utilizando. Então ela tem um papel que gera muito valor para o bairro também, né? Além de, obviamente, fazer, que nem o Carlos comentou, todo o processo ali de controle de aprovação das construções que vão estar lá, a gestão da segurança, ela tem esse papel de manter a infraestrutura sempre com a melhor qualidade possível, né, a longo prazo. Bacana. E ali, assim, né, a gente estava comentando, é um vazio urbano total, né? Acho que 100% do entorno ali já era desenvolvido. O que vocês têm hoje de percepção
dessa população do entorno ali, o pessoal já tem uma expectativa legal com relação a um novo ambiente que agora eles podem acessar, né? Não só eventualmente quando tinha evento lá, né? Sim, totalmente. Acho que são vários pontos que fazem a mudança, né, da visão, porque quando você não conhece as coisas, você tem um preconceito, né? Sim, Preconceito sim. de não entender o que vai ser feito. A partir do momento que você começa a apresentar, entender quais são os elementos que formam aquele projeto, aí você vê que são vários benefícios, né? Então, como a gente falou, o bairro planejado, ele é aberto, então todas essas áreas elas são de uso comum, né? Você consegue utilizar, mas eu já vou para um ponto bem importante, que é a questão de mobilidade, né? Do entorno. Então, você tem a questão da mobilidade interna, mas tem a mobilidade do entorno, que são os projetos são 3 complexos, são 3 viadutos, né, que vão fazer parte ali da melhoria desses acessos que hoje não são, né, tão bons, e lógico, com a quantidade de pessoas que vão estar ali dentro, a gente precisa cuidar disso. Então, seria muito egoísmo, né, se pensar somente ali dentro, né, daquele espaço, e lógico, como é que você faz para chegar? Né? Sim, Como é que faz com essa melhoria? Então, pensando nisso, existe, né, e foi até uma contrapartida, né, para a gente aprovar o projeto, sendo, né, entregue pela Bairro os projetos, né, e aberto a licitação pela MEP, onde o governo, né, vai ser aberta uma licitação para a execução desses espaços, né, desses viadutos. Então, assim, isso tudo melhora muito a mobilidade urbana e, consequentemente, você tem nessa melhoria no bairro, né? E a vida das pessoas Bairro, adjacentes ali, cidade, né? né? Querendo ou não, acho que eu imagino que vai ter um grande papel em geração de emprego ali local, né? Vai ter totalmente. uma mudança. Muda muito, né, o município, mas assim, a gente está numa divisa ali entre Pinhais e Curitiba. E você consegue melhorar todo esse entorno, né? Isso. Então, isso é o mais importante. E vocês já perceberam qual que é da onde que está vindo o público que vai morar ali? Se é Curitiba, próximo a Curitiba, já conseguiram assim, entender um pouco? Tem a turma da região metropolitana, os próprios moradores de Pinhais, e Curitiba também. A gente ainda, eu acho que o nosso raio aqui de atingimento está um pouco ali da região do Jardim Botânico, no Cabral, em direção a Pinhais ali, né? Mais próximo de lá. Assim, a gente ainda a gente acredita no longo prazo ali que a gente consiga aumentar ainda mais o nosso raio de influência, a gente consiga oferecer produtos que, enfim, atinjam cada vez mais pessoas, né? Acho que tem um time de evolução do bairro. Mas a gente ficou impressionado porque a gente achou que o início, né, a gente fez um esforço gigante para fazer as pessoas irem até lá conhecer o produto. Então a gente ficou 60 dias que a gente atendeu 1.200 famílias. Nossa. Foi uma loucura, muita gente mesmo. E a gente achou que, né, nesse primeiro momento, dado o time do empreendimento, a gente ia ter uma venda muito direcionada para investidor. E foi uma surpresa muito positiva, mais da metade das vendas foram para o cliente final, para famílias que querem morar lá. Então, para o bairro, isso traz uma saúde muito grande, né? Porque você começa a ocupar, gerar a vida muito rápido. E a percepção da maior parte dessas pessoas, elas chegaram lá meio que na curiosidade, né? Tentando entender o que estava acontecendo. Algumas ainda com um pouco do saudosismo do autódromo, né? Que também fez parte ali da nossa briga, fazer essa requalificação de uso, as pessoas entenderem o que a gente estava buscando, que era algo aberto para a cidade, que não é ser algo para pouco, né? Que era para todos. E aí, quando elas entenderam a proposta daquele espaço, mesmo elas morando ali ou não, nesse momento ou não, tem gente que foi para comprar agora, gente que está esperando apartamento, gente que nesse momento ainda não cabe morar ali, mas que vai querer usar o espaço. Para todas elas entenderam que eu estou criando um lugar que é para mim também, é para a cidade como um todo, né? Eu posso não morar lá, mas eu posso ir comprar lá, eu posso estudar lá, eu posso usar o parque de lá. Então, foi uma visão muito positiva das pessoas em relação ao desenvolvimento urbano, assim, na cidade crescendo para um lugar bom. Aceitação, né? A aceitação de quem foi lá foi fantástico. Assim, acho que essa que é a questão. A gente levou muito tempo para conseguir chegar até onde a gente, né, está hoje, né? De apresentação, de entender, porque tudo isso estava só na cabeça da gente, né? De toda a equipe, sim. Né? Eu só tenho 3 anos na empresa, mas tem gente que está aí uns 10 anos. E tudo isso como né, passado para o cliente, né? Para o cliente ter uma visão do que está sendo pensado lá na frente. Então, a área que foi criada ali, o espaço que existe lá hoje, ele consegue transmitir essa imagem, né? Esse conceito, essa percepção do que vai acontecer lá. Não, eu fui
fui faz o quê? Faz uns 15 dias que eu tava lá, né? E é impressionante ali aquela área ali que tem aquele telão ali. Que a gente fala. Puxa, o fantástico, cinema, né? assim. Acho que o pessoal tem que conhecer. Depois a gente vai colocar a descrição ali de como acessar ali. A gente quis inovar até na experiência do cliente, assim. Vale muito a pena conhecer lá e você já sai ali querendo já... Cadê o contrato, né? É verdade, porque a gente brinca que se a gente tivesse posto a mesa de fechamento depois da sala do cinema, matador. Exatamente. São vários pontos. O cinema, maquete, né? Aqui para entender. Sim. Aí a gente tem uma rua modelo que a gente fez exclusivamente para a pessoa entender em escala real, né? Aquilo que vai ser executado, de tudo que a gente está sendo feito com relação à passagem de ciclofaixas, calçadas, que a gente falou, a rede subterrânea de energia no centro, né, do empreendimento e do parque, e inclusive as lojas, né, que vão auxiliar bastante nessa questão dessa vida, né, ser movimentada e ter todos esses atrativos. Sim, porque assim, falando do mercado, né, a gente abriu para venda os lotes unifamiliares, né? Residenciais, isso. Foram quantos? São quase 300 lotes. São 300, todos já... Todos vendidos. Todos vendidos. A gente ficou com uma reserva nossa ali de mais ou menos uns 40 terrenos, que a gente quer incorporar algumas casas para auxiliar essa ocupação do bairro e dar um pouco de padrão também, né? Então, tentar entregar a obra já com essas primeiras casas construídas. Legal. Mas no lançamento ali, no mês do lançamento, a gente já foi tudo. E agora a gente está nos comerciais. E quando que esse pessoal já pode começar a construir? A gente tem duas fases. Duas fases. A gente tem a primeira fase em 2027, né, a primeira entrega, e daí 2028 a gente conclui todo o empreendimento. Mas no ano que vem as pessoas vão poder ir lá usufruir do nosso parque, da área de lazer, que a gente já vai entregar toda a infraestrutura para a cidade poder começar a usar. A obra está todo vapor, a gente iniciou a parte de redes. E a gente, né, estrategicamente pensou na questão da execução do parque mesmo. Antes do nosso cronograma que a gente tinha estipulado lá no começo. Ou seja, justamente para também entender, né, a percepção do cliente ali e trazer logo esse parque pronto para que a gente consiga fazer com que as pessoas entendam melhor ainda, né, o empreendimento. Sim. Porque vai puxando, né? Daí o pessoal, puta, que gostoso, que vou aqui, daí daqui a pouco vai começar as incorporações, né? A gente tem que criar esse endereço antes das pessoas morarem lá, né? Então elas precisam usar. E aí, trazendo fluxo de gente, traz um café, traz um apoio, traz algum serviço de alimentação. Então, a gente começa a conseguir ter mais vida no projeto antes mesmo de construir as primeiras casas. Né? As partes de comunicação é totalmente diferente, né? Toda uma história mesmo que é construída. É uma muito história. Diferente de um lançamento imobiliário. É pontual, né? E tem acho que um tema que é bem importante para a gente também explicar um pouco desse cuidado da sustentabilidade, que é a resiliência urbana, né? Hoje a gente tem problemas aí de mudanças climáticas que estão cada vez mais afetando as cidades e a qualidade de vida das pessoas. O que o parque tem hoje de diferencial nessa questão de resiliências, enchentes, cheias? Acho que você puder. Sim. Legal. A gente tem o conceito da cidade esponja, né? Cidades esponjas, que daí é justamente você ter os lagos não só, né, contemplativos, né, que você tem dentro dos parques, mas com a função, sim, de retenção, né? Então, ou seja, a gente tem eles como uma função de amortecimento de cheias, né? Então, é o lago principal, que é bem possível de ver nas imagens, mas a gente tem outras lagoas que existem lá. Assim como também, não só isso, mas a gente tem também o uso de jardins de chuva. Então, existem, né, vários pontos que a gente vai trazendo que auxiliam bastante. Mas pensando nessa questão da resiliência em relação à parte de cheias, isso é o caminho, né? E a gente tem uma drenagem também muito bem planejada e executada, inclusive, também pensando na sustentabilidade no sistema que a gente tem lá hoje, toda a parte de drenagem, 100% do empreendimento em PAD. Então, também com um sistema muito moderno, né? O PAD versus o concreto, ele é muito mais eficiente, ele tem uma vida útil muito maior e também ele, né, até para transporte muito menor, para produção ele também você consegue, ele é ecologicamente correto. Né? E o quão visionário sempre foi o Jaime, né? Porque esse é um conceito de cidade esponja que hoje ficou tá muito em pauta, né? Tá cada vez mais conhecido, mas ele já sabia disso lá em 70, que quando ele criou o Parque Barigui, o Parque São Lourenço. Então, eu acho que ele acreditava
acreditava muito nisso, né? Que o básico bem feito funciona. Claro. Você precisa de uma grande tecnologia, né? E desde lá atrás a gente sabe que Curitiba tem uma resiliência acima da maioria da cidade. Tem seus problemas, obviamente, mas a gente consegue estar muito à frente nisso, né? Então, acho que o parque tinha que estar junto tem nessa... que estar junto. E fora isso, vocês têm uma gestão de dados ali também, né? Desses monitoramentos, né? Porque hoje não adianta também você ter ali, coletar, tipo, a água da chuva, coletar essa drenagem, mas você não conseguir gerenciar, né? E um dos requisitos que poucos que fazem, vocês fizeram essa gestão, conseguir medir o parque de uma forma bem completa para poder depois tomar decisão acertada. Sim. Tudo que a gente... A concepção das cidades inteligentes é você tentar trazer inovação e tecnologia para tudo, né? E isso ajuda muito na parte de decisão, né? Dentro da obra e dentro da vida útil do empreendimento. Então, assim, a gente quer fazer com que a gente tenha, né? A gente tem esses estudos anteriores, mas durante toda a vida, né, do empreendimento, a gente quer fazer com que esses dados eles sirvam para que a gente consiga ter maior qualidade dos habitantes, tá? Dentro do empreendimento. Então, assim, a gente tem isso como, uma dos pontos mais importantes ali, essa questão ligada à tecnologia e inovação, né? E, Carlos, até emendando esse assunto, né? A pessoa, quando chega lá no box, já vê aquela estrutura de madeira, de madeira engenhada, e eu sei que você é um grande entusiasta do assunto aí. Queria perguntar, assim, de onde que surgiu esse conceito que vai estar presente em outros projetos, né, ao longo do bairro? Como que conectou isso com o parque? O projeto, né, do box, ele saiu ali para uma área que a gente criou de madeira justamente para ter um espaço diferente, né, do que você estava, né, tendo naquele visual muito cinza, né, que existia até então, mas como um espaço de descompressão, né? Você chega lá com muita biofilia, né, madeira verde, né, as plantas, isso ajuda muito no entendimento do que vai ser feito lá dentro. Mas sim, ele trouxe mais uma pegada do que a gente vai utilizar, né? Já existem projetos que antes de entrar já existiam, né, já estavam em desenvolvimento, mas a gente tem muito, né, como você bem falou, eu sou muito entusiasta, não só da madeira engenhada, né, mas de obras racionalizadas e que hoje né, uma necessidade, né, para a gente conseguir ter as obras em execução, né, a mão de obra realmente é muito escassa. Então, a madeira engenhada, ela vai vir dentro do nosso projeto em várias áreas, em vários setores. O Food Market é um deles, a Capela, né, o Centro Ecumênico, um polo tecnológico, né, que a gente vai ter lá. Uma das obras que a gente também já tem execução próximo do polo, que é um escritório nosso. Então, são obras muito rápidas, racionalizadas e que tem tudo a ver com a sustentabilidade, né? Então, a madeira engenhada em si, lógico, a gente tem um carinho à parte porque a gente tem muito espaço para que ele seja realmente protagonista, né, dentro das construções lá. Então, a madeira ela é muito mais leve, né, ela garante muito mais rapidez, muito menor desperdício, né? Então, tanto o MLC, a madeira laminada colada, como o CLT, ali a gente utiliza também o wood frame em algumas construções, além do steel. E do drywall, né? Mas a gente tem todos os sistemas que a gente consegue trazer com obras racionalizadas. Então, a madeira veio justamente para a gente conseguir falar, olha, esse é um elemento chave e é muito bom, né? Você está numa edificação dessa, né? E mostra muito compromisso nosso, assim, porque ainda é um desafio de viabilidade no Brasil a gente conseguir... Total. Estruturas em madeira engenhada como um todo, né? Lá fora, eu acho que a gente tá vendo lá em Estocolmo, Wood City, lá uma cidade inteira feita de madeira, prédios de, né, mais de 30 pavimentos de madeira engenhada. Então, aqui a gente tá muito atrás nisso, porque ainda a viabilidade ela é muito dura, né? Mas tem todo um esforço de engenharia e arquitetura ali para conseguir achar uma forma racional. Sim, já tem edificações, né, no Brasil, como tem em São Paulo, né? Alguns prédios, mas não como fora, né, do país. Pontual. E justamente por falta dessa, né, a gente não conseguir tornar viável. Mas quanto maior o uso, maior a nossa iniciativa, né, de trazer esse conceito. E tornar o parque esse ponto de referência, né? Já que as pessoas vão lá pelo lugar, obviamente, mas também para conhecer as soluções de infraestrutura diferentes que a gente trouxe, as soluções de construção civil usando a madeira que a gente trouxe para que vire realmente um hub de tecnologia
tecnologia e inovação ali, né? Turismo de arquitetura, ali, daqui a pouco, né? Isso. Da engenharia, assim, né? Porque você vai trabalhar com, vamos falar assim, uma estrutura industrializada, de certa forma, né? Você também, puxa, pensa, você é um morador lá, o outro tá fazendo aquela construção clássica, sujando tudo, a rua, não sei o quê. Pô, chega outra lá, a casa bem montadinha lá, um Lego... Você não tem mais mão de obra, né? Hoje em dia, a construção civil tá sofrendo muito com isso, né? Sim. Então... Mas a gente já teve, assim, já percebeu em outros bairros, assim, que não teve esse cuidado, e você chega no bairro, assim, já tá consolidado o bairro, assim, já tá com uma vida legal, pulsando, mas não ter esse código de obra, assim, esse incentivo, enquanto tá tendo aquela obra, vira aquela... Um caos. E desconecta do bairro, assim. Muito resíduo, muita sujeira, Não, complicado. eu acho que a velocidade de obra é um negócio também que assim, parece que a obra aqui, né, no Brasil, é um negócio que nunca acaba, né? Tá sempre aquela sujeira aí, lá e não anda, né, e tal, e, pô... Totalmente. Que é um desafio da ocupação de um bairro, que pro morador que compra, ele também não quer viver no canteiro pro resto da vida dele, né? Exatamente. O primeiro que chega lá... Imagina. A gente falou de escassez de mão de obra, mas a idade média hoje, né, do trabalhador da construção civil, ele está acima de 30 anos, né, 35 anos. Então, assim, você não consegue trazer pessoas novas para o mercado, né? Então, além disso, além de ter uma necessidade hoje, é uma obra muito mais limpa, moderna, você tem muito menor impacto aí com a vizinhança, né? Então, isso é uma necessidade e tem que trazer as coisas que a gente consegue empregar e que dão certo lá fora também, né? Sim, que já é realidade há muito tempo, né? Lá fora, aqui, que a gente tinha outras alternativas. A gente falando antes da nossa própria sede, que vai ser em madeira engerada dentro do parque, uma construção que ia levar 1 ano no sistema convencional, um mês vai ser muito rápido, um mês de montagem. E a ideia é a empresa se mudar para lá, vai ficar uma base lá também. Vamos iniciar a população do parque. Mas é uma estrutura que demoraria mais de 1 ano, né? Pra gente ter uma construção, né? Tem que sair reboco, né? Tem que tirar a massa, tem que tirar esse serviço que tem sujeira, que tem desperdício. A gente trabalha muito mais em planejamento, projetos, gasta muito mais tempo com isso. E isso é o racional e isso é inteligente, né? Claro, sem dúvida. E a montagem vai ser muito mais rápida, né? A montagem somente dessa construção, da estrutura, é para durar 2, 3 meses no máximo, né? Totalmente. Mas é possível fazer em menos tempo ainda. Melhor a gente executar, né? Não ver, a gente busca depois o tempo. Mas, assim, não tem nem comparação, né? A gente mencionou isso, né? Nos bastidores e parece estranho, né? De pensar, nossa, tem muito mais tempo de projeto do que de obra, só que, na verdade, estranho o que a gente tem que ser assim. Lógico. Exato. E o que vocês já têm lá de programação? Vocês já estão com... Acho que a primeira vida que vai ter agora lá vai ser a sede de vocês. E aí, o que já tem na sequência programado, assim, legal, o pessoal já saber... Até para falar, opa, vamos olhar lá com mais carinho. Nessa primeira fase que o Carlos comentou que a gente vai entregar, todos os terrenos comerciais ali da Avenida Jaime Lerner, que é o nosso eixo principal ali, os terrenos de serviço ali, que são os mercado, colégio, eles vão ser liberados por primeiro, justamente porque a gente já tem uma população no entorno que consegue usufruir de tudo isso, né? Então, ano que vem o parque, a área de lazer, na sequência, né, no 27, vem todos esses terrenos para em 28 a gente já ter, por exemplo, o Bom Jesus operando, que é o colégio que já firmou parceria. Estamos em vias de ter já o planejamento para executar o supermercado também. Então, a gente já tem um entorno que, sem a população do bairro consolidada, já consegue utilizar, né? Já tem demanda para utilizar desses serviços. E aí, a gente, na sequência, a gente já está lá, a gente já quer trazer também, né? A gente vai começar os lançamentos das incorporações, vai trazer um fluxo cada vez maior de pessoas, começa a conseguir trazer mais serviço. Então, vira uma roda positiva ali, né? Hoje, o horizonte de vocês é quantos anos? De, assim, para chegar nessa... 15, 20 anos. 15 anos, 15 né? 20 anos. Depende muito do andamento, depende muito da nossa economia, depende do mercado, mas a gente tem 40 torres, né? Então, lógico, foi feito todo um estudo, né? Pra gente conseguir entender
tipologias, né? Lógico, agora são alguns projetos que a gente está bem mais avançado. Acho que o próximo marco realmente é o lançamento, né? Das primeiras incorporações. Das primeiras torres. Sim, ficando projetos muito bem bacanas. E isso daí, né, lógico, a gente daí sim, o tempo de vida, o tempo de lançamentos e o tempo para a gente conseguir estar com ele habitado 100% vai depender de muito, né, do mercado como um todo. Mas dentro de 10 anos você já tem, né, já tem muita vida. relevância. Não. A gente vê que principalmente por essa estratégia da área comum já está pronta antes, isso puxa você muito inverte assim. isso. Inverte, Exatamente. Exatamente. Ao contrário do que você tem em outros empreendimentos, né? E o planejamento das incorporações em si, né? Geralmente, o que acontece? No mercado você vai guardar aquela tua joia preciosa ali, né? Para deixar valorizar e você construir ela depois. No contexto de um bairro planejado é o contrário. Você tem que executar a tua centralidade primeiro, a tua joia preciosa tem que vir antes para que as pessoas passem a ocupar aquilo. Então, hoje, por exemplo, os terrenos que fazem frente para nossa Rambla Gastronômica, que vai ser o lugar mais charmoso do bairro, né? Bem inspirado na da Escala, né? Mas na de Barcelona mesmo, que a gente tem aquele passeio central, aquela área com os quiosques, as mesinhas, são os terrenos onde a gente vai trazer por primeiro, porque a gente quer que essa Rambla já comece a ser ocupada, as fachadas ativas, a gente já quer trazer os serviços e tudo isso vai começando a consolidar essa pequena centralidade e, obviamente, para frente tudo aquilo vai muito mais rápido, né? É que a pessoa vê que é uma realidade, né? Sai da maquete ali, pô, tá vivendo ali dentro, vê que o negócio existe, né? E acho que uma pessoa, quem tá nos ouvindo aqui, vai tá pensando, e é mais caro morar num bairro planejado? Essa sempre é a questão, né, de mas quanto custa mais fazer esse o projeto, quanto sai. Lógico que tem um investimento, mas o valor agregado é muito maior, né? Você consegue atingir, né? Lógico, valores melhores, mas assim, basicamente você ter muito mais resposta, né? Ter muito mais uma devolutiva do que você tem ali de qualidade de vida, né? Então, acho assim, existe algo talvez que possa ser pensado nesse inicial, né? Você tem uma porta mais, só que o retorno é muito maior do que você teria normalmente, né? Eu acho que a melhor escolha que alguém pode fazer para qualidade de vida é a escolha de onde morar, assim, você vai resolver 70%, 80% da tua vida, né? E tem muitas coisas que vão surgindo principalmente por a gente ter essa concepção, esse projeto dessa forma. Vou dar um exemplo agora, que não estava previsto, mas, por exemplo, a gente tem uma parceria agora com todo o projeto, ele tem rede tubulada de gás, né? Natural. Então, isso tudo, né, vai ajudar demais na sustentabilidade, na segurança, né, das pessoas. Então, você vê que são vários, né, pontos que você vai trazendo que vão crescendo, né, e vão agregando muito mais valor. Porque você não vai ter uma infinidade de caminhões passando lá para abastecimento. Exato. Não só lá, mas como fora. Né? E o custo é mais reduzido também. O custo é menor, maior segurança. Então, assim, isso tudo vai vindo a partir do momento que você fala, olha, a nossa cabeça, né, tem que estar sempre pensando nessa questão de ter essa postura, né, e de você pensar na sustentabilidade. Então, tudo isso vai sendo, né, trazido e com certeza a gente vai ter muito mais, tá? Tem outros assuntos que estão vindo de energia, enfim, ele acaba sendo um celeiro, né, dessas inovações. Né? Eu acho que essas novas comunidades, né? Fora, assim, você morar, ter essa qualidade de vida também tem um potencial muito grande ali de oportunidades mesmo, assim, que você estando ali, como, vamos falar, o primeiro morador, que aquilo ali é uma mini cidade, você vai ter aquela oportunidade de fazer aquilo ali e potencializar seu negócio, ser criativo em uma solução que aquela comunidade está precisando. Às vezes a gente vê isso em condomínios grandes, né? Você pega, vamos longe, você vê o Alphaville. Necessidade, né? Olha o tanto de necessidade, eles têm uma vida própria. Imagina agora ali o que vai ter de oportunidade ali. Com certeza. Né? Então isso é um benefício indireto que ele acaba gerando, que as pessoas vão começar a perceber agora que, puxa, olha a vida que está criando isso aqui, eu tenho que estar aqui para aproveitar esse ecossistema aqui. Até, Yasmin, nesse sentido, né, você está há 8 anos na Bairro. Conta um pouquinho da empresa pra gente e o que assim, como que foi essa virada de chave de loteamento para ir um bairro planejado, né? Assim, números, né, da empresa e tal.
Eu acho que, desde quando eu entrei na Bairro, assim, acho que sempre, o Val, principalmente, sempre foi muito apaixonado pelo conceito de cidade para as pessoas, né? Então, sempre foi a mente visionária por trás de tudo que a gente faz. E em todos os projetos, isso, né? O parque, eu acho que tem margem pra gente sonhar maior ali, né? Mas mesmo nos nossos empreendimentos econômicos, a gente traz os mesmos conceitos. Tudo aquilo que a gente mostra, que a gente agregou de valor no parque, de trazer os conceitos de qualidade de vida, trazer as pessoas próximas das áreas de lazer, né? Todo esse universo de cidade para as pessoas, a gente aplica nos nossos produtos econômicos também. Então, logo quando eu entrei lá atrás, nosso primeiro projeto era o bairro das Cerejeiras, em Guarapuava. Hoje é uma comunidade que a gente já deve ter uns 500, são 1.400 terrenos lá, é enorme. Daí a gente já deve ter mais ou menos umas 500 famílias morando. A gente toca associação lá, já deve estar fazendo uns 5 anos. E é incrível o trabalho que a gente fez lá. A gente pegou uma região que ela tinha um preconceito enorme ali, porque ela ficava na região perigosa da cidade, nas bordas ali, mais afastada. E a gente fez acho que o Jaime fala muito, né? Uma compultura urbana tão grande ali que o entorno criou muito respeito. A gente nunca teve um caso de vandalismo nas áreas comuns. A gente faz evento para a comunidade, as pessoas se apropriam daquele espaço. O sentimento de pertencimento delas é tão grande que a gente conseguiu, né? Elas pediram e a associação embarcou na briga delas. A gente alterou o nome do bairro para Cerejeiras. O nome do empreendimento era o bairro das Cerejeiras, né? E o bairro era industrial. Falei, não, aqui não é industrial, aqui é o Cerejeiras. E hoje o bairro realmente foi alterado porque elas pediram. Então a gente conseguiu criar um valor tão grande que... E é um produto econômico, falando de terrenos de 150 metros quadrados. Obviamente, tudo aquilo que a gente investiu lá, a gente tem sede são os moradores, a gente tem 4 praças, tem um parque, tem capela ecumênica, salão de festas. Super legal que a comunidade se organiza, né? No meio da semana tem culto, no final de semana tem missa. Os salões de festa estão sempre reservados, é um bairro aberto. Então esse conceito, ele funciona muito, e não é só no alto padrão. Então acho que a Bairro tem muito essa visão. Hoje a gente tem os 2 braços, que é a Bairro Urbanismo, que é que conceitua e desenvolve, aprova e faz todos os empreendimentos com essa carinha, esse conceito que a gente acredita. E a gente tem a Visi Lotes, né, que aí também ainda focado no nosso propósito aí de qualificar e ampliar o acesso à moradia. A gente funciona quase que a gente compra terrenos já, né, de empreendedores menores, já aprovados, e a gente vende financiado para o cliente final, né, que hoje o banco não financia só terreno, né, então a gente funciona como essa ponte, muito embasado em tecnologia. Então a nossa análise de crédito, ela considera, sim, pessoas que não necessariamente têm, pessoas que têm uma renda informal também, e a gente tem uma carteira muito saudável, porque no final do dia, quando você olha, essas pessoas são, a última coisa que ela vai deixar de pagar é o sonho da casa própria dela, né, então eu acho que esse propósito de qualificar, dar acesso à moradia e qualificar as cidades, existe dentro da empresa, e a gente tem 2 frentes que aí cada uma atua da sua forma. Legal. São vários segmentos, né? Isso que a gente falou da Bairro Urbanismo, a gente tem dentro da Bairro Urbanismo vários projetos, né? Um deles, esse que está entregue, você tem, nesse exemplo principal, que você, naturalmente, o que acontece, a gente falou antes, esquartejar, né? O lote e deixar para venda. E você vê que esse exemplo, mesmo, né, na linha econômica, ele te dá toda essa segurança, agrega muito valor. Então, a aceitação é enorme, é um case de sucesso muito grande. Lógico que tem outros também de alto padrão, que estão saindo na mesma cidade, lá em Guarapuava. E daí a parte da Visilotes, né, somado com a Bairro Urbanismo, a gente já tem hoje mais de 52 projetos, né? Lógico, vários que estão na esteira, né? Assim como foi também o parque, né? Demorou um certo tempo. Aí, lógico, sai, depois a gente tem, né, toda essa missão de manter, né, tudo que foi planejado, mas são inúmeros projetos, né? Mas sempre com essa concepção. Eu acho que isso que é o mais importante, né? A Visi, né, passando um pouco do que você falou, ela surgiu de uma necessidade do mercado que a gente identificou, né, de falta de funding, desse investimento, tanto para o terrenista como para o cliente final. Então, isso foi visto, né, de uma necessidade, né, de uma oportunidade, e está dando super certo. Então, a gente tem hoje obras no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo também. Tá? Então, hoje é um braço super importante também da empresa. Então, legal que esse conceito de uma empresa de urbanismo, né? O pessoal
é difícil, porque é novo, né? Poxa, o que você faz? Eu planejo cidades, né? Planejo bairros, planejo e... Fala que a gente brinca de SimCity. Isso Na aí. vida real. Mas é uma grande responsabilidade. Pessoal, acho que fantástico o trabalho que vocês estão fazendo. Convido todo mundo aí a conhecer lá o bairro, o parque. A gente vai deixar daí os links aí para o pessoal acessar. Muito sucesso e parabéns assim pela visão e pela condução também, porque a gente sabe que tem que ser pessoas muito competentes para conseguir entregar todo esse planejamento. Então, desejo muito sucesso para vocês. Matheus, a gente está realmente, né, contente de estar passando um pouco aqui, né, do que a gente está fazendo lá. Lógico, a gente fala muito que não é apenas um bairro, né? A gente quer deixar um legado para as futuras gerações, né? E isso, né, feito realmente com muito carinho, com muita dedicação, né? A certificação ela veio como um coroamento do projeto, né, que foi muito, né, feito por várias mãos, né, e daí realmente o que agora a gente tem é um compromisso, né, de manter esses próximos projetos com essa pegada de sustentabilidade, e é muito bacana quando você está dentro disso, você gosta, né, então a gente gosta disso, a gente quer trazer inovação, quer trazer tecnologia, e a gente deixa esse convite, né, para quem quiser conhecer a nossa parte, né, nossa área setor comercial, ele fica aberto, para realmente entender um pouco mais do projeto, né? E na mídia a gente vai ter, né, a divulgação dos próximos lançamentos aí em breve. Eu agradeço também o convite. O nosso filho é sempre bonito, né? Mas esse é bonito de verdade. A gente acho que tá fazendo ele com muito carinho, assim, e só as pessoas indo lá para conhecer de verdade, né? A gente cuidou durante todo o processo de lançamento para não divulgar muito material, justamente para as pessoas irem até lá, ter essa expectativa e, enfim, fica a provocação, é diferente, é um conceito novo. E só indo lá para elas entenderem o que a gente está oferecendo de qualidade de vida e, enfim, entender como pode ser diferente as nossas cidades, né? Então, muito legal esse papo. Exato. E até a gente não falou sobre isso, mas acho que um grande ponto de destaque foi a comunicação, né, desse empreendimento, que acho que foi algo assim, muito fora da curva e muito bacana. Fantástico. Sim. Carlos e Yasmin, obrigado novamente não só por essa conversa, mas por fazer com que a gente participasse também desse projeto, né, certificando. Então, agradeço aí novamente. Esse foi o podcast Negócios Sustentáveis. Fique atento aos próximos episódios.